Olá, seja bem-vindo à nossa classe bíblica, o Mistério da Profecia, Esperança para o Mundo em Crise. Estamos começando mais um tema e espero que você esteja bem, a sua família também, e que você esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus mais uma vez. Hoje nós vamos com o nosso sexto tema, o título é A Última Mensagem, uma mensagem urgente. E eu queria convidar você nesse momento para nós fecharmos os olhos, orarmos e pedirmos ao nosso Deus a sua bênção e a companhia do Espírito Santo para estudarmos o tema de hoje. Se puder, feche os olhos, eleve os pensamentos a Deus e vamos falar com Ele nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, vamos estudar a Tua palavra e pedimos ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração. Nos ajude a encontrar esperança à luz do Evangelho e que essa mensagem nos ajude também a estarmos mais próximos do Senhor e mais dispostos a fazer a Tua vontade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a Tua bênção sobre cada um dos nossos estudantes. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e convidamos ao Espírito Santo para que ele seja o nosso professor e nos faça entendedores e praticantes daquilo que vamos estudar. São estas as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em Jesus. Amém. Permita-me colocar aqui na tela para nós começarmos o tema de hoje. Como eu falei, é o nosso sexto tema, a mensagem urgente, e nós vamos começar. Deixa eu voltar aqui algumas telas, muito bem. Agora sim. Nós vamos começar falando sobre Pompeia. Pompeia era uma cidade romana, próspera e também muito religiosa. Pompeia, de acordo com os historiadores, talvez você já tenha escutado falar muito sobre essa cidade, ela era uma cidade extremamente próspera. Graças ao porto que tinha na região da cidade, muitos comerciantes se dirigiam para lá, tanto para vender quanto para comprar as suas mercadorias. As pessoas desfrutavam dos luxos dessa cidade. Os grandes homens e mulheres abastados, ricos de Roma, eles gostavam de se dirigir para Pompeia como o lugar para passar as suas férias. E nessa região, eles desfrutavam dos muitos luxos e prazeres que a cidade oferecia. Mas, como eu falei, a prosperidade não era apenas a única marca de Pompeia. Pompeia também era uma cidade extremamente religiosa. Ela contava com muitos templos espalhados pela cidade. Entre eles, esses templos foram criados, edificados para homenagear a deuses como Júpiter, Apolo, Vênus. E havia pelo menos um havia pelo menos um templo, melhor dizendo, que era dedicado à adoração do Deus do prazer. Para esse templo, os adoradores pagãos se dirigiam para oferecer os seus sacrifícios em formas de orgias sexuais, porque eles acreditavam que assim contribuiria para adorar o seu Deus também. Porém, essa sociedade abastada, rica e religiosa chegou ao fim no ano de 79 depois de Cristo, no dia 24 de agosto. E o que aconteceu? No Monte Vesúvio havia um vulcão que entrou em erupção e os gases e a lava e a cinza que saiu desse vulcão dizimou a cidade, destruiu completamente, deixando apenas as cinzas. Porém, o que é interessante destacar de Pompeia é que esse vulcão ele entrou em erupção, porém, antes disso, aconteceram alguns avisos, alguns sinais foram dados por ele, mostrando assim que os moradores deveriam sair de lá. Porém, esses sinais foram ignorados. Dizem os historiadores que no dia 5 de fevereiro de 62 depois de Cristo, ou seja, antes dessa última erupção de 79, o vulcão ele já havia entrado em erupção, já havia dado sinais de que estava entrando em atividade. Porém, alguns moradores ignoraram esses sinais e permaneceram lá como se nada estivesse acontecendo. O tempo passou e outra grande erupção veio e foi finalmente essa de 79 que nós mencionamos, que destruiu a cidade completamente. O fato é que os habitantes, ouvindo os estrondos, sentindo os terremotos e vendo o vulcão entrar em atividade, ainda assim eles decidiram ignorar esses sinais. E essa negligência aos avisos da natureza contribuiu para que todos os habitantes de Pompeia fossem destruídos. Dentre eles, ou dentre as pessoas que viram esta cena acontecer, está Plínio o Jovem, político romano. Ele foi testemunha desse evento e, evidentemente, ele escapou com vida, né? Mas quando ele estava escrevendo sobre o que havia acontecido para o historiador Tácito,
ele escreveu o seguinte, nos diz aqui o escrito de Plínio o Jovem: a escuridão se espalhou sobre nós, não uma noite em lua ou nublada, mas a noite de um salão fechado, com lâmpadas apagadas. Ele disse que era possível apenas ouvir o choro e os gritos e os clamores das pessoas por toda parte. Alguns oravam pedindo para morrer, outros, com medo da morte, corriam desesperados de um lado para o outro. Alguns erguiam as mãos tentando chamar os seus deuses, mas nada disso permitiu que as pessoas escapassem. Mas de todo esse depoimento dele, o que me chama a atenção é a última frase, quando ele diz assim: a última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. Para Plínio, o jovem, aquelas cenas da erupção do Vesúvio foi a última e a eterna noite que havia caído sobre o mundo que para ele era Pompeia, né? Sobre aquela região. Quando eu olho para a história de Pompeia, para esse depoimento de Plínio, o jovem, e eu olho para a nossa realidade hoje, eu começo a me perguntar, será que nós também não estamos, de certa forma, ouvindo os estrondos e os ignorando? De que maneira? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para as tragédias quase que diárias que acontecem no mundo, na nossa região, na nossa cidade, nós percebemos que as coisas não estão no seu devido lugar. Parece que algo maior está para acontecer. As coisas parecem que fugiram do seu trilho. E, diante disso, muitas vezes, nós somos tentados a viver do lado do vulcão, entre aspas, não é? Do lado de toda essa confusão, do lado desses eventos que precedem uma grande destruição, mas, apesar de convivermos com isso, nós somos tentados a ignorar os eventos ou achar que eles são mera coincidência ou resultado natural da vida humana. E a grande pergunta que fica para nós e que eu faço para mim mesmo é: será que nós estamos ficando, de certa forma, surdos aos alarmes que estão soando ao nosso redor? A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, sobre uma última mensagem que será dada ao mundo. E essa mensagem, ela, apesar de ter sido dada por meio do apóstolo João, lá nos dias após a morte de Cristo, ali nos primeiros séculos do cristianismo, ela também é totalmente atual e serve para os nossos dias. Essa mensagem está em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Nos diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa daqui é a última mensagem de Deus, dando advertência ao mundo. E é sobre ela que nós estudaremos no tema de hoje. Nós vamos dividir ela em alguns pontos, alguns destaques altos dessa mensagem, os quais eu gostaria de chamar a sua atenção. Então, essa mensagem do tempo do fim de Apocalipse, o que ela traz para nós? O que ela nos ensina? O que ela pode nos trazer de advertência para os dias que nós estamos vivendo? O primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é que a mensagem do Apocalipse, de 14, versos 6 e 7, nos diz que Deus está tentando chamar a nossa atenção para nos despertar. Diz também que essa mensagem de Apocalipse, ela é, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança para o tempo do fim, principalmente para a nossa geração, que vive, podemos por assim dizer, a um passo da eternidade, próximo à iminente volta de Jesus. O outro ponto alto dessa mensagem, que eu também gostaria de destacar, é que ela é o apelo final de Jesus, com a intenção de nos preparar para a sua breve volta. E, por fim, o propósito dessa mensagem é nos mostrar que Deus está no controle de tudo. Então, nós vamos ver o desdobramento dessa mensagem, destacando aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro ponto que eu gostaria de mencionar dessa mensagem é que ela é uma mensagem eterna. Como nós vimos, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, diz que o anjo que estava voando pelo meio do céu, esse mensageiro do Senhor, ele carregava consigo o evangelho eterno. Perceba que esse anjo, esse mensageiro, ele não carrega meramente uma ideia humana, ele não carrega uma filosofia, ele não carrega um conceito que alguém achou que era interessante, mas ele carrega o evangelho eterno. E o que seria esse evangelho eterno? Evidentemente, o evangelho significa a boa notícia da salvação. Então, esse anjo que voa pelo meio do céu, ele carrega o evangelho, que é a boa notícia da salvação. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo
que esse anjo está carregando a boa notícia de que Jesus ele pagou o peso da nossa culpa, ele suportou o peso da nossa culpa e trocou esse fardo pelo descanso por meio da fé. E então, em vez de carregar um fardo, nós podemos encontrar a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Então, essa mensagem eterna, ela tem a ver com a boa notícia da salvação. Ela tem a ver com a boa notícia de que o preço do nosso pecado já foi pago e hoje nós podemos desfrutar a paz que vem de Deus. Veja, por exemplo, o que diz em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse evangelho eterno, que o anjo voa carregando ele pelo meio do céu, ele tem a ver com o fato de que Jesus nos salvou. É Deus dizendo para mim e para você que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a boa notícia de nos lembrar de que quando nós andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, nós desfrutamos de paz com o nosso Deus. Esse é o evangelho eterno. 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E veja que boa notícia é essa. Nós sabemos que enquanto estamos aqui nessa terra de pecado, com essa nossa natureza inclinada para o pecado, nós vamos pecar constantemente. E como nós já entendemos, o resultado, o salário do pecado é a morte. Se não fosse por meio de Deus, se não fosse por meio dessa boa notícia do Evangelho eterno, não restaria nada além da morte para mim e para você. Mas, como diz a Bíblia, esse Evangelho eterno, que é a boa notícia da salvação, é dado a nós para nos lembrar que se nós formos a Cristo, ele perdoará os nossos pecados, nos purificará de toda injustiça e nós poderemos desfrutar de paz com o nosso Deus. Portanto, esse evangelho ele nos oferece a libertação do pecado. Sabe, nós passamos por lutas, por dificuldades, todos os dias nós passamos por muitas tentações e essa é a nossa luta, essa é a nossa dificuldade aqui nessa terra. Às vezes os pecados nos tornam escravos dos nossos hábitos errados, das nossas escolhas erradas, mas esse evangelho é a boa notícia que nos diz que a graça de Deus é nossa e por isso o poder dele também é nosso e, portanto, nós podemos ser libertados do pecado. Mas a outra parte dessa mensagem que eu gostaria de destacar, contida lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, é que esse evangelho eterno ele é uma mensagem universal. Lembra do que diz o versículo 6? Apocalipse 14, verso 6. Esse anjo voa pelo meio do céu, levando o evangelho eterno, proclamando a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho ele não é dado apenas para um povo, não é dado apenas para uma pequena região, mas diz que o propósito desse anjo é levar para cada nação, tribo, língua, raça e povo. Em outras palavras, é um evangelho universal. É a boa notícia de Deus alcançando o mundo. E a parte maravilhosa dessa mensagem é sabermos que ela está se cumprindo em nossos dias. Hoje, graças às tecnologias que temos à nossa disposição, o evangelho está sendo pregado nos lugares mais distantes e mais remotos dessa terra. Imagine os lugares onde os regimes totalitários dos governos opressores eles impedem as pessoas de tomar algumas decisões, de conhecer acerca de algumas coisas. Alguns lugares é praticamente impossível um missionário chegar e pregar, mas através da internet, através da rádio, da televisão, o evangelho está sendo pregado em lugares que alguns anos atrás nós nunca imaginaríamos que seria possível. Então, esse evangelho universal, ele está alcançando o mundo. O fato de você estar ouvindo esse estudo agora é uma prova de que o evangelho eterno está sendo pregado. Nós estamos em lugares diferentes, provavelmente em horários diferentes, mas a sua mente, o seu coração está recebendo agora a mensagem do Evangelho eterno. Então, estudar a Bíblia como nós estamos estudando é uma prova de que essa mensagem universal ela está sendo pregada, essa profecia está se cumprindo. E assim como você, muitas outras pessoas em muitos outros lugares do mundo têm também a oportunidade de ouvir esta mensagem. E como disse Jesus em Mateus 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Perceba que Jesus diz que antes do fim, o evangelho do reino precisa ser pregado por todo mundo. Então, o alvo de Cristo era que o evangelho do reino alcançasse o mundo. Em Apocalipse 14, João, mais uma vez inspirado por Deus, diz que esse mensageiro do Senhor, esse anjo, ele carrega o evangelho eterno e ele se dirige a toda nação, tribo, língua, raça e povo, com o propósito de fazer todos conhecedores da mensagem de salvação do nosso Deus. Mas esse chamado, esse evangelho eterno, ele é também um convite à obediência ao nosso Deus. A cena descrita em Apocalipse 14, verso 7, os anjos convidam as pessoas para temerem a Deus. Mas esse temer a Deus não é aquele temer de medo, quando a gente vê alguém e se sente com medo, afrontado, pequenininho, mas é um temor que tem a ver com respeito, reverência ou obediência. Então, esse evangelho eterno, que é a boa notícia da salvação, que está sendo proclamada por todo mundo e será proclamada em todo mundo, ela é um convite também para nós obedecermos a Deus, temermos a Deus e dar a Ele a glória. E como nós falamos, temer tem a ver com respeitar, reverenciar e obedecer. É uma atitude mental de tomar todas as decisões da vida para agradar a Deus. Como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o temor a Deus tem a ver com guardar os mandamentos. Diz o sábio Salomão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então veja que o temor a Deus tem a ver com reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, mas tem a ver também com obedecer, respeitar a sua decisão, respeitar a sua vontade. E quando nós fazemos isso, nós tememos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus, de acordo com o que nós vemos hoje em dia, parece estar fora de moda. Algumas pessoas preferem acreditar que os mandamentos deixaram de existir, perderam a sua validade, e agora o que deve reinar é a nossa vontade, essa liberdade, né? A liberdade de fazer o que você quiser, o que dar na telha, né? A fazer a sua própria vontade sem se preocupar com as consequências. Porém, quando nós olhamos para esse evangelho eterno, a boa notícia da salvação, ele é um convite para nós obedecermos não a nós, não a nossa natureza, as nossas inclinações, mas para nos submetermos à vontade do nosso Deus, de modo que nós sejamos obedientes a Ele. Isso, temer a Deus, tem a ver com reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. E o grande problema é que muita gente quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, aquele que perdoa os pecados, aquele que liberta do mal, aquele que protege de pessoas mal intencionadas e dos perigos dessa terra, mas quando chega na parte de reconhecê-lo como Senhor, o soberano, o dono da sua vida e submeter o seu eu à vontade de Deus, algumas pessoas não querem essa segunda parte, né? De ter a Jesus como Salvador. Mas esse evangelho, como nós já temos visto, é um convite para nós reconhecermos a Deus como nosso Salvador, reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, mas tê-lo também como Senhor da nossa vida. Veja o que diz Marcos capítulo 5, verso 19. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nessa ocasião, o jovem é curado por Cristo e ele pede para seguir a Jesus e caminhar com ele para onde quer que ele fosse, porque ele agora se identifica com o Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus dá essa ordem: não, você não vem comigo, você vai voltar para a sua casa, você vai para os seus familiares e lá você vai anunciar a eles tudo o que o Senhor te fez e a maneira como o Senhor teve compaixão de ti. O que esse texto está nos dizendo, o exemplo desse jovem curado por Cristo, está nos ensinando, é que uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós nos identificamos com Ele. Ele se torna o Senhor da nossa vida. E agora é nossa obrigação anunciar aos outros aquilo que Cristo fez em nossa vida e também submeter a nossa vida à vontade dele, mesmo que a vontade dele seja diferente da nossa. Mas esse evangelho eterno, essa mensagem universal, esse convite para glorificar a Deus, tem a ver também com dar glórias a Deus. Nós vimos que o evangelho eterno nos leva a temer o Senhor, e temer o Senhor tem a ver também com dar glórias ao Senhor.
E o que seria glorificar a Deus? Quando nós testemunhamos de Cristo, nós lhe damos glória. A nossa fé é fortalecida e a certeza do seu amor se aprofunda em nós. Então, dar glória tem a ver com o estilo de vida que nós temos, ou que nós desenvolvemos ou adotamos. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios e também a nós, é que o nosso estilo de vida, tudo que nós fazemos, o modo como nós falamos, o modo como nós nos portamos, as nossas atitudes, os nossos hábitos, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente usa, tudo deve glorificar a Deus. Então, dar glória a Deus é muito mais do que dizer glória a Deus. Dar glória a Deus é muito mais do que ir a uma igreja. Dar glória a Deus é submeter toda a nossa vida à vontade dele, é fazer aquilo que ele deseja em todas as áreas da nossa vida. Romanos capítulo 12, verso 1, vai nessa mesma linha de pensamento, dizendo o seguinte, que Deus quer que nós ofereçamos a ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Muita gente pensa que pelo corpo, o pensamento é o seguinte, o corpo é meu, as regras são minhas, a vida é minha, eu faço dela o que quiser, mas quando nós olhamos para esse evangelho eterno, quando nós olhamos para esses textos de Paulo e o que diz a Bíblia, a vida não é nossa, ela nos foi emprestada, e por isso nós devemos glorificar a Deus com tudo que nós comemos, bebemos ou vestimos ou pensamos. Toda a nossa vida deve ser entregue a Deus de modo que ele seja glorificado. E no final das contas, quando nós olhamos para esse evangelho eterno, para as recomendações que a Bíblia nos faz através dessa última mensagem, nós entendemos que no final da história haverá apenas duas classes. Existirão apenas duas classes. A primeira dos obedientes e a segunda dos desobedientes. Em Mateus 25, verso 33, Jesus nos diz: porá as ovelhas, os justos, à sua direita, mas os cabritos, os injustos, à sua esquerda. Perceba que nesse texto, Jesus ele não está falando que o juízo será iniciado na ocasião quando ele voltar. Perceba que, de acordo com esse trecho da parábola, Jesus ele não está dizendo que o momento da separação é após a sua vinda, mas ele diz que quando isto acontecer, as ovelhas, os justos já estarão de um lado e os injustos já estarão do outro. O que fica muito claro nessa passagem é que Jesus ele já sabe a que categoria cada um de nós pertencemos, ou nessa ocasião, a que categoria cada um pertencerá. O juízo, como nós percebemos aqui, ele ocorre antes dele vir. E eu queria repetir com você o que diz repetir a você, relembrarmos juntos, o que diz em Apocalipse 14, verso 7. A expressão é chegada a hora do seu juízo. O apóstolo João está dizendo o seguinte, o juízo ele já chegou. Isso deixa muito claro que o juízo ele vai ocorrer em algum momento antes que ele venha a esta terra. Então, quando ele vier, as classes já estarão definidas, quem serão os justos e quem serão os injustos. E como isso vai acontecer? Bem, o juízo ele vai revelar que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano. Aqueles que se perderam terão esse destino não por causa de algum ato arbitrário de Deus, mas por causa das suas próprias escolhas. Então, esse evangelho eterno, essa mensagem de Deus, essa advertência para que nós nos alertemos para o fato de que Jesus está voltando, é um lembrete de que o juízo ele acontece antes, e por isso, antes da volta de Jesus, e por isso, nesse tempo que nós temos, que se chama vida, nós devemos escolher tudo de forma correta, de modo que Deus seja glorificado, de maneira que ele seja colocado em nossa vida como Senhor e Salvador, para que assim, quando a fase final desse juízo chegar, nós estejamos preparados para estar com ele e façamos parte, então, daquele grupo dos justos, né? Mas a última parte dessa mensagem, ela é também um convite, como nós falamos, a adorar o Criador. É uma ordem. Adore o Criador. A mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, no tempo do fim, é adorai-o. E o que seria adorar? Adorar a Deus
é dar a Ele o primeiro lugar de nossa vida e de nossos planos. E como nós expressamos essa adoração? É por meio da oração, quando nós o buscamos para falar com Ele, é através dos louvores, cantando, louvando a Deus, é através da obediência, obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, seguir a sua vontade. E quando nós amamos a Deus, nós vamos o adorar. E nesta adoração, que é resultado do amor que nós temos por Ele, nós seremos também filhos obedientes. A nossa obediência, portanto, ela não deve ser uma barganha com Deus, uma troca com Deus. Eu vou obedecer o Senhor e o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Eu vou obedecer os mandamentos de Deus para Deus me salvar. Não. Nós amamos a Deus. E por amarmos a Deus, nós então seguimos os seus mandamentos. Nós obedecemos à sua vontade. Então perceba que a obediência, ela vem como resultado do amor que nós temos e não como uma motivação para nós ganharmos alguma outra coisa em troca de Deus, né? Nós amamos primeiro e esse amor nos leva a obedecer. Então, a pergunta que resta é: qual motivo, qual razão eu tenho para adorar? Apocalipse 14, verso 7 também diz, depois ele dá a ordem, adorem a Deus, adore o Criador. Ele diz, o apóstolo João continua dizendo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, adorar a Deus, a razão que nós temos para adorar a Deus é porque Ele é o nosso Criador. Porque Ele quem criou todas as coisas. Quando nós olhamos à nossa volta, para o nosso mundo, apesar de ele estar desfigurado por consequência do pecado, existir tanta coisa ruim à nossa volta, na natureza, nós ainda conseguimos enxergar as digitais de Deus. Nós conseguimos ver o seu cuidado no canto dos pássaros, no brilho do sol, na brisa que nos refresca, na água que sacia a nossa sede. Nós vemos as maravilhas de Deus na criação, a harmonia, a beleza que existe apesar de todo o pecado. Então, quando nós olhamos para este mundo como a obra-prima de Deus, quando nós olhamos para a perfeita ordem que governa os bilhões e bilhões de galáxias, cada um com bilhões e bilhões de estrelas, nós entendemos que a criação é o princípio fundamental da adoração. E Apocalipse capítulo 4, versículo 11, confirma isso. Diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A Bíblia nos diz que o motivo para nós adorarmos a Deus é justamente porque, a razão para nós adorarmos a Deus é justamente porque Ele é o Criador de todas as coisas, do mundo e também de mim e de você. O pecado desfigurou a beleza da criação, mas apesar da presença do pecado, nós ainda vemos o cuidado de Deus e é através dessas evidências maravilhosas que nós somos convidados a adorar ao nosso Deus. Então, quando nós olhamos para toda esta situação, nós entendemos que a resposta ao nosso Criador é justamente adorar a Ele. Essa mensagem que nós vimos hoje, a última mensagem de Apocalipse 14, ela é a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do Evangelho eterno, a maravilhosa graça de Deus para com todo o planeta. Mas esse Evangelho eterno que é pregado a toda nação, tribo, língua, raça e povo, é também um chamado à luz do Evangelho, para nós vivermos uma vida de obediência, glorificando a Deus através de tudo que nós fazemos, através de tudo que nós fazemos, de tudo que nós planejamos, considerando que a hora do seu juízo já chegou, já está em andamento. E essa mensagem do Evangelho eterno é também um apelo, nessa era do materialismo que nós vivemos, para nós dedicarmos tempo para adorar o nosso Criador. É uma mensagem de esperança para esse tempo do fim, e esse fato nos coloca diante de escolhas decisivas. Então, como nós aprendemos em todo esse estudo, em todo esse tema sobre o Evangelho eterno, nós aprendemos que nós seremos julgados pelas ações que nós praticamos. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz que Jesus ele virá a essa terra para dar a cada um a recompensa que merece. Então, Jesus, quando ele voltar a essa terra, quando o juízo for finalmente executado e concluído, nós chegaremos à conclusão clara e lógica e evidente de que cada um recebeu aquilo que merece, aquilo que escolheu.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus ele não tem um grupo separado na terra que ele escolheu para salvar e um grupo separado que ele escolheu para destruir. Deus ele não determinou que um grupo especial fosse salvo e um outro se perdesse. Deus, na criação, ele não predestinou ninguém para se salvar e ninguém para se perder. Na realidade, quando Deus ele nos criou, ele predestinou a todos para a salvação. Ele prometeu a todos e estendeu a todos a oportunidade da salvação. Porém, ele deixou em nossas mãos a escolha de desfrutarmos da salvação ou então da destruição. Por isso, Apocalipse nos diz, nessa mensagem, que cada um de nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós escolhemos, mas graças ao nosso Deus, por permitir que Jesus nos defenda no juízo e apresente sua vida justa no lugar da nossa vida injusta. Veja o que diz o apóstolo João, na sua primeira carta, o capítulo 2, versículo 1. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? Diz a Bíblia, Jesus Cristo, o justo. Sabe, nessa terra, quando nós falamos de juízo, nós temos algumas preocupações. É porque os tribunais humanos, às vezes, cometem erros. E nesses erros, as pessoas que deviam estar presas, elas são perdoadas. E as pessoas que deviam ser perdoadas estão presas. Há algum tempo atrás, eu vi uma reportagem de um cidadão que passou décadas preso injustamente. Ele foi acusado por um crime que não cometeu e os policiais o confundiram juntamente com a justiça, confundiu com o verdadeiro criminoso. E esse cidadão falou de todas as maneiras que ele era inocente, os seus familiares foram lhe defenderam, outras pessoas tomaram partido dizendo que ele era inocente, graças à sua conduta de toda a sua vida, mas isso não teve nenhum resultado. Ele ficou preso durante décadas, injustamente. E o motivo da reportagem é justamente porque depois de muitas décadas, a justiça se deu conta de que ele era inocente e eles conseguiram encontrar o verdadeiro culpado. Mas quanto tempo esse homem perdeu numa prisão sem merecer? Quantas vezes nós submetemos as nossas dificuldades, as nossas lutas e problemas a alguma outra pessoa e na justiça falha do homem, nós somos injustamente condenados, nós recebemos sentenças que não nos pertencem, somos acusados e punidos por coisas que nós não cometemos. Mas a boa notícia de tudo isso é que, apesar de a justiça humana falhar e poder cometer erros, a justiça do nosso Deus não falha. E a garantia que nós temos também é que, diante desse tribunal divino, Jesus ele pode nos representar. E, pela fé, se nós o aceitarmos, bem como a sua graça e o seu perdão, ele se coloca à nossa disposição para ser o nosso representante, o nosso advogado, junto ao Pai. Mas, para isso, nós precisamos entregarmos a nossa vida a Ele, pedirmos pela fé a sua graça e o seu perdão. E assim, nós poderemos, diante do grande juízo de Deus, sermos absolvidos pela graça e pelo poder do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o que nós entendemos com esse juízo eterno é que ele não falhará. Os juízos humanos eles podem errar, mas o juízo eterno, o juízo de Deus, ele não falha. Nessa ocasião, cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas palavras e ações, elas ficam claras diante da glória de Deus. Nós não podemos esconder absolutamente nada. E por isso, o juízo de Deus ele é justo, porque ele conhece os mínimos detalhes da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que isso nos anima, isso também nos preocupa, porque aqueles pecados, aqueles crimes, aquelas faltas, as dificuldades que nós enfrentamos, enfim, os erros que nós cometemos, tudo isso está revelado diante de Deus. E embora nós sejamos capazes de enganar alguns homens, nós não somos capazes de enganar a Deus. E se fosse depender somente da nossa justiça, sabe o que restaria para mim e para você? Apenas a condenação e a morte eterna. Mas esse evangelho, essa última mensagem, essa mensagem urgente que nós estudamos hoje, ela nos lembra que nós temos uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Ele é capaz de nos salvar, ele é capaz de nos perdoar, ele é capaz de interceder por nós junto ao Pai.
E sabe qual é a boa notícia? É que Jesus ele não intercede como os advogados dessa terra, que tentam, de alguma maneira, nos apresentar como alguém inocente para o juiz, mas ele apresenta a sua própria justiça como suficiente para pagar os nossos erros. Conta-se a história de um cidadão na década de 90. Ele estava viajando por sua cidade, desempregado, passando por dificuldades, e ele vinha atrás de um carro forte, que no momento, quando estava fazendo o percurso da viagem, caiu muito dinheiro, caiu alguns malotes de dinheiro, e eles não perceberam, seguiram a viagem. O cidadão estava desempregado, passando por dificuldades financeiras, rapidamente pegou o dinheiro, colocou na mala do seu carro, começou a distribuir dinheiro aos seus vizinhos, muitos dólares, gastou bastante dinheiro comprando algumas outras coisas, mas finalmente a polícia descobriu o que ele havia feito, a maneira como ele havia pego esse dinheiro e gastado como se fosse seu. Então, ele, sabendo da notícia que a polícia estava à sua procura, rapidamente juntou o que lhe restou, foi para o aeroporto e tentou fugir. E no momento que ele chegou lá, a polícia, então, o encontrou no aeroporto, já com a passagem comprada para o México, e o prendeu. E levou para a cadeia, e ele lá permaneceu por alguns anos. Mas o advogado dele, pleiteando a causa, lutando ali com o juiz, conseguiu colocar na cabeça das pessoas que estavam responsáveis pelo julgamento desse homem que a culpa não era dele, que havia pego o dinheiro e gastado, mas do carro forte, que havia deixado que o dinheiro caísse. E o argumento foi mais ou menos o seguinte: o carro forte se descuidou, os guardas se descuidaram, deixaram que o dinheiro caísse, ele pegou o dinheiro, diante de tanto dinheiro, estava desempregado, com muito estresse, então ele teve um momento de loucura e, motivado por essa loucura, ele usou o dinheiro e gastou absolutamente tudo. O pior de tudo é que os juízes acreditaram, aceitaram esse argumento, e ele, então, foi absolvido. Ele não foi condenado, ele foi posto em liberdade novamente. Sabe, quando Jesus ele intercede por nós junto ao Pai, ele não tenta convencer o juiz de que nós somos inocentes, de que no momento de loucura nós cometemos o pecado. Não. Jesus, quando se coloca como nosso advogado, ele diz assim: eu reconheço que ele é pecador, eu reconheço que ele falhou, mas ele recorreu a mim, ele pediu a mim o perdão, a graça, a restauração, a libertação, e eu, sendo advogado e justo, e também aquele que morreu para salvá-lo, eu posso oferecer a minha justiça, eu posso justificá-lo. E é justamente isso que acontece. Jesus, ele, na sua justiça, consegue nos justificar, e através do seu caráter perfeito e sem pecado, ele consegue nos oferecer a salvação. E por isso hoje eu gostaria de terminar esse estudo fazendo um convite para você. E o convite é: se você deseja aceitar a Cristo como seu advogado, pois nós seremos submetidos ao juízo. Na realidade, já estamos sendo submetidos a esse juízo. Apocalipse 14, 6 e 7 diz que o juízo já chegou. Então, nós estamos vivendo nesse período do juízo. Nossa vida constantemente passa diante dos olhos do nosso Deus, do nosso Deus. Os nossos pecados são registrados, os nossos erros são anotados nos registros celestiais. Mas se nós aceitarmos a Jesus como nosso advogado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos oferecer a salvação, mas para que ele assuma a nossa causa diante de Deus, para que ele interceda por nós junto ao Pai, nós precisamos recorrer a ele e pedir a ele a sua graça e o seu perdão. E por isso, hoje, eu gostaria de finalizar fazendo esse convite. Você desejaria de recorrer a Cristo como seu advogado, pedindo a ele para que ele interceda por você, mas também para que ele perdoe os seus pecados, lhe liberte de todo mal, lhe ofereça a transformação e você seja uma criatura diferente, uma pessoa diferente? Se você aceita, eu queria convidar você então para fecharmos os olhos e nós encerrarmos com uma oração. Nosso querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por a mensagem desse evangelho eterno, mensagem que nos lembra de que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por esse evangelho eterno, que é dado
a toda nação, tribo, língua, raça e povo, no qual nós estamos inclusos. Obrigado porque esse evangelho tem alcançado a nossa vida. Nós também te louvamos, porque esse evangelho eterno, ele é um convite para nós adorarmos a Deus. E a adoração tem a ver com temer o Senhor, fazer a tua vontade, respeitar, mas também te amar e demonstrar esse amor através da obediência. Quando nós atendemos a essas advertências divinas, quando nós atendemos a esse evangelho que o Senhor permitiu que nos alcançasse, nós podemos, então, fazer a tua vontade, desfrutar da paz que só vem do Senhor e, por fim, receber a salvação que o Senhor nos oferece. Por isso, Senhor, nessa noite, nesta ocasião, nós queremos, mais uma vez, pedir ao Senhor que continue nos abençoando, perdoando os nossos pecados, mas nos ajudando também a nos mantermos firmes e fortes em Ti, tendo a Jesus como nosso advogado junto ao Pai. Mais uma vez, pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, bem como com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Já quero adiantar para você o nosso próximo tema de número 7, olhe para cima. Nós falaremos sobre mais um tema especial e importante da palavra do nosso Deus, e eu espero por você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e conceda uma feliz semana e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.